Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma antiga ponte de pedra conhecida como a Ponte das Almas Perdidas. Construída no século XVIII, a ponte foi erguida sobre um rio sombrio e sinuoso que cortava a floresta densa. E desde então, histórias de mistério e terror circulavam entre os moradores. Muitos acreditavam que a ponte era um portal para o outro mundo, onde as almas daqueles que morreram em circunstâncias trágicas ficavam presas, incapazes de encontrar descanso. Era um lugar evitado por todos, exceto pelos mais corajosos ou desesperados. A lenda dizia que, em noites de lua cheia, se alguém cruzasse a ponte à meia-noite, ouviria sussurros e lamentos vindos das águas escuras abaixo. As vozes pertenciam às almas perdidas, condenadas a vagar eternamente pela ponte. Alguns afirmavam que, se a pessoa parasse no meio da ponte e olhasse para o rio, veria o reflexo de uma dessas almas. E se não desviasse o olhar rapidamente, a alma tomaria o seu lugar, deixando o infeliz preso naquele limbo infernal para sempre. Apenas aqueles que conseguiam atravessar a ponte sem olhar para trás escapavam do terrível destino. Certa noite, um jovem chamado Rafael, conhecido por sua audácia e incredulidade nas superstições locais, decidiu desafiar a lenda. Ele estava passando por um período difícil, com problemas em casa e na escola, e achava que provar que a lenda era falsa poderia trazer algum alívio ao seu espírito perturbado. Armado com uma lanterna e uma coragem teimosa, Rafael chegou à ponte pouco antes da meia-noite. O ar estava gelado e uma névoa espessa envolvia a floresta, tornando o cenário ainda mais sinistro. Ele parou diante da entrada da ponte e, com um sorriso desafiador, deu o primeiro passo. À medida que avançava, a escuridão parecia engolir a luz fraca de sua lanterna. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos sobre as pedras molhadas. Quando chegou ao meio da ponte, o vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo um frio que penetrava até os ossos. Rafael sentiu um arrepio na espinha, mas tentou ignorar o medo crescente que o consumia. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro. Era um som baixo e indistinto, mas claramente humano. A princípio, ele pensou que fosse sua imaginação pregando peças, mas logo os sussurros se intensificaram, transformando-se em lamentos angustiantes. Rafael parou, hesitando por um momento, antes de se aproximar da beirada da ponte. Seu coração batia descompassado enquanto ele olhava para o rio abaixo. A água estava turva, refletindo apenas a escuridão ao redor. Mas de repente, uma figura emergiu das sombras na superfície do rio. Era uma mulher de aparência espectral, com olhos vazios e um rosto distorcido pelo sofrimento. Ela o fitava diretamente, como se implorasse por ajuda. Rafael tentou desviar o olhar, mas algo o impediu. Era como se a imagem daquela alma perdida estivesse puxando sua própria alma para dentro da água. Desesperado, ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O vento uivava ao redor dele, e os lamentos se tornaram gritos de agonia. A mulher estendeu uma mão para ele, e Rafael sentiu uma força invisível puxando-o em direção à beirada da ponte. Em um último ato de desespero, ele fechou os olhos e forçou seu corpo a se mover. Com um grande esforço, conseguiu dar alguns passos para trás, rompendo o vínculo que o prendia à alma. Ele correu sem olhar para trás, sentindo que a presença sombria o seguia de perto. Quando finalmente alcançou o fim da ponte, Rafael desabou no chão, ofegante e aterrorizado. Atrás dele, a névoa começou a se dissipar, levando consigo os sussurros e os gritos. Ele havia escapado, mas sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Rafael nunca mais voltou à Ponte das Almas Perdidas e, ao longo dos anos, passou a evitar falar sobre a noite fatídica. Contudo, aqueles que olhavam em seus olhos podiam ver o vazio deixado pelo encontro com as almas perdidas, como se uma parte de sua própria alma tivesse ficado presa na escuridão daquela ponte. A lenda continuou a ser contada e a ponte evitada. Mas, de vez em quando, alguém novo na cidade, ignorante dos avisos, ousava atravessá-la em uma noite de lua cheia, e a história se repetia, perpetuando um ciclo eterno de terror. Depois daquela noite, Rafael tentou seguir com sua vida, mas os acontecimentos na Ponte das Almas Perdidas o perseguiram. Pesadelos aterradores o acordavam todas as noites,
onde ele se via novamente preso na ponte, incapaz de escapar das mãos espectrais que tentavam arrastá-lo para o rio. Ele começou a se distanciar dos amigos, isolando-se em um mundo de silêncio e paranoia. Seu semblante, antes cheio de vida, agora era marcado por olheiras profundas e um olhar perdido que inquietava todos ao seu redor. A lenda da ponte continuava a ecoar em sua mente, como um sussurro constante que nunca se calava. Ao longo dos meses, Rafael notou que não estava apenas sendo assombrado nos sonhos. Estranhas ocorrências começaram a se manifestar em sua vida cotidiana. Reflexos distorcidos apareciam nos espelhos, com a mesma mulher espectral que ele viu na ponte, olhando para ele com os olhos vazios e famintos. Objetos em sua casa se moviam sozinhos, e o som de passos invisíveis o seguia sempre que ele estava sozinho. A situação piorou quando ele começou a ouvir os sussurros, mesmo durante o dia. Vozes que o chamavam pelo nome, tentando convencê-lo a voltar à ponte. Rafael sabia que a ponte queria algo dele, algo que ele havia tirado naquela noite. Ele se lembrou do momento em que rompeu o vínculo com a alma perdida, sentindo que havia deixado parte de si para trás. Cada vez mais convencido de que precisava enfrentar a ponte novamente, ele começou a se preparar para retornar, acreditando que só assim encontraria paz. Mesmo que o medo o consumisse, ele sentia que não tinha outra escolha. Numa noite sem lua, Rafael decidiu que era hora de encarar seu destino. Com um olhar determinado, ele pegou a lanterna e uma pequena faca, que ele levava mais como um amuleto do que como uma arma. Ao chegar à ponte, o cenário era exatamente como ele se lembrava. A névoa, o vento frio e a escuridão opressora que parecia sussurrar segredos antigos. Desta vez, porém, Rafael estava decidido a não ser uma vítima. Ele acendeu a lanterna e começou a caminhar. Quando chegou ao meio da ponte, o vento uivou mais uma vez, e os sussurros se ergueram em um coro de lamentos e súplicas. Rafael sentiu uma presença fria ao seu lado e, com um arrepio, percebeu que a figura espectral da mulher estava novamente ali, mas desta vez ela estava mais próxima. Seu rosto, apesar de ser uma visão aterrorizante, exibia uma expressão de profunda tristeza, como se estivesse pedindo por libertação. Rafael, com a faca tremendo em sua mão, percebeu que a única maneira de acabar com o tormento era ajudar aquela alma a encontrar paz. Com o coração acelerado, ele murmurou palavras de conforto, tentando acalmar o espírito perturbado. Ele explicou que estava ali para ajudar, que não a abandonaria. As palavras saíam em um tom baixo e trêmulo, mas pareciam ter algum efeito. A figura espectral recuou ligeiramente, e os sussurros diminuíram, transformando-se em um sussurro distante, como se as outras almas estivessem observando atentamente. Rafael sabia que precisava ir mais longe. Ele segurou a faca e fez um pequeno corte na palma de sua mão, permitindo que algumas gotas de sangue caíssem na água abaixo. Enquanto o sangue se misturava ao rio, a ponte começou a tremer levemente, e a névoa ao redor se tornou mais densa. A figura da mulher se aproximou novamente, mas desta vez ela estendeu a mão para ele, não para puxá-lo para a morte, mas como um gesto de agradecimento. Rafael, hesitante, tocou a mão espectral, e no momento em que seus dedos se encontraram, uma sensação de calor e paz invadiu seu corpo. A mulher sorriu tristemente, e então sua forma começou a se dissipar, como uma névoa ao vento. Os sussurros cessaram completamente, e a ponte ficou em silêncio, como se uma pesada carga tivesse sido removida do lugar. Rafael sentiu um alívio imediato, mas também uma profunda tristeza ao perceber que aquela alma finalmente encontrou o descanso que tanto procurava. Ele sabia que as outras almas ainda estavam lá, mas sentia que, por enquanto, elas não o atormentariam mais. Ao atravessar a ponte de volta para a segurança da terra firme, Rafael olhou para trás uma última vez. A ponte, envolta em escuridão, parecia menos ameaçadora, como se a lenda tivesse perdido parte de seu poder. Rafael havia enfrentado o terror da Ponte das Almas Perdidas e saído vitorioso, mas com um custo. Ele sabia que jamais seria o mesmo, carregando para sempre a lembrança do que havia acontecido naquela noite. A ponte continuava lá, um símbolo de mistério e morte,
esperando por novas almas que ousassem desafiar seus segredos sombrios. E assim, a lenda perdurava, enquanto Rafael voltava para casa, determinado a viver, mesmo com as cicatrizes invisíveis que agora carregava.